Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Por favor, pegue a palavra de Deus, abra no primeiro livro de Reis, capítulo 21. E assim que você achar, faz um favor, olha ao teu lado, veja se a pessoa tem ou não a palavra de Deus, e se ela não tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. E sempre que você vier à Paz de Vida, traga a sua Bíblia. Pastor, eu só tenho uma Bíblia católica. Se for portátil, pode trazer, porque tem umas que tem que trazer o caminhão da Lusitana, né? Pastor, como é que eu vou vir com uma Bíblia daquele tamanho no metrô, no trem, no ônibus? Mas se for uma Bíblia católica, pode trazer também, a gente aprende, tá? Acharam? Está escrito assim: e sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinda para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Eu vou ler outra vez o versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Agora, eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Você crê que isto aconteceu? Para você ter uma ideia, isto aconteceu mais ou menos 850 anos antes de Cristo. Apesar de fazer tanto tempo, você crê que o que está aqui é a palavra de Deus? Serve para nós hoje? Quem crê nisso? Eu creio. Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Mas faz este glória sair do fundo do teu ventre. Olha para o alto e diga glória ao teu nome, Senhor. Vai por tua conta, vai glorificando e aplaudindo. Você que está ouvindo pela rádio, junte-se a nós agora. Dê glória a Deus também. Vamos levantar este louvor até o trono de Deus. Pai querido, olha só o teu povo em toda parte te aplaudindo, te glorificando. Recebe este louvor, Senhor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Abre o entendimento de cada um de nós para compreender a tua palavra. Senhor, usa agora o pregador para falar com cada vida aqui presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Tome o lugar do pregador agora e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Poder sentar. Como eu te falei, 850 anos antes de Cristo, existia um rei chamado Acabe. E ele era rei de Israel, quando o reino estava dividido. Ele era casado com uma mulher dominadora, possessiva e extremamente má, chamada Jezabel, que vai se tornar, na palavra de Deus, o símbolo de uma meretriz. Jezabel era mulher feiticeira, devota de um falso deus chamado Baal, e ela usava de muitos artifícios ilegais para conseguir o que queria. E Acabe não era um homem de personalidade forte, de modo que Jezabel
facilmente conseguia controlá-lo. Se ela fosse uma boa mulher, então ela levaria Acabe para o bom caminho. Mas como ela era uma mulher muito má, e sendo dominadora, ela era uma influência desastrosa na vida do rei Acabe. E o rei Acabe, você vai ver aqui mais ou menos como ele era, porque perto do seu palácio, de um dos seus palácios, ele viu uma vinha muito bonita, de um homem chamado Nabote. E ele cobiçou aquela vinha e foi procurar o seu proprietário, o Nabote, dizendo: me dá a tua vinha e eu te darei uma outra muito melhor. Ora, se ele tinha uma outra vinha muito melhor, por que ele queria aquela? Então não era verdade que ele trocaria por uma melhor. Mas ele estava jogando a conversa, em cima de Nabote, para ver se colava. Ou então, Nabote, você coloca o preço e eu vou te pagar o que ela vale. E Nabote, apesar de estar falando com o rei de Israel e sabendo que aquele homem, por causa da mulher, era mau também, Nabote não quis ferir uma ordenança que tinha na palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele não quis passar para Acabe aquela herança que ele havia recebido do seu pai. E uma ordem bem clara existia no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 36, versículo 7, e é por isso que Nabote vai ficar com a palavra de Deus e dizer para o rei: não, eu não vou pegar a herança dos meus pais e passar para você. Veja lá em Números, capítulo 36, versículo 7. Está escrito assim: a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Então quem tinha uma herança dentro daquela tribo não se misturava com outra tribo de Israel para a herança dos pais, a herança que os pais haviam deixado, não ser transferida para outra possessão. E quando uma moça queria se casar, naquele tempo, ela tinha que se casar com alguém da sua própria tribo, para que a herança dos pais continuasse naquela mesma família. Então Nabote, que tinha aquela vinha de herança dos seus pais, olhou para o rei Acabe e disse: guarde-me o Senhor. Por isso que ele invocou Deus, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então ele preferiu afrontar o rei Acabe do que afrontar a palavra de Deus, mesmo sabendo que a partir daquele momento iria correr riscos. E quando eu falei para você, mais ou menos veremos a personalidade de Acabe, que ele era um homem fraco, que depois dessa negativa de Nabote, sabe o que ele fez? Foi para o palácio, entrou no quarto, deitou na cama, ficou chorando, não quis mais comer. Lhe traziam comida e ele não queria comer, só porque Nabote não quis lhe vender a vinha. Aí chegou a mulher dele e falou: ô Acabe, por que você está com o semblante tão triste? E por que você não quer comer nada? Porque eu fui falar com o Nabote. Falei para ele me vender a vinha, ou então trocar por outra. E ele falou não. Que gracinha, né? Que amor. A Jezabel ficou indignada. Falou: você é rei ou não é? Deixe comigo, porque essa vinha é sua. Pode se levantar, comer, se alegrar, beber, porque esta vinha eu te darei. Como é que Jezabel vai dar uma coisa que não é dela? Não é mesmo? Mas ela disse claramente para Acabe: eu te darei a vinha de Nabote. Acabe então ficou mais animado. Jezabel começou a escrever cartas em nome do rei Acabe, lacrou com cera, colocou o selo do rei Acabe e mandou mensageiros levarem aquelas cartas para os anciãos da cidade e aqueles que conviviam com Nabote. E a carta era confidencial. Naquele tempo, os anciãos eram os conselheiros de uma cidade.
Eles faziam parte da maior instância para resolver conflitos e demandas. Eram os mais velhos, os anciãos. Então Jezabel mandou a carta como se fosse o rei Acabe, e os anciãos receberam confidencialmente e trataram de obedecer. Na carta, Jezabel estava dizendo: arrumem 2 homens de Belial. Sempre que você ler essa expressão na palavra de Deus, homens, filhos de Belial, quer dizer homens ímpios, sem caráter, que não valem nada. Arrumem 2 homens de Belial para que testemunhem contra Nabote, dizendo: Nabote blasfemou do Senhor e blasfemou do rei. Por isso deve ser morto fora da cidade por apedrejamento. E os anciãos, que deveriam zelar pelo direito, pela coisa certa, que estavam ali na cidade para isso, ao invés de afrontar Jezabel e dizer: não vamos nos prestar para uma coisa tão indigna, nada disso. Rapidinho eles trataram de conseguir 2 filhos de Belial para testemunharem contra Nabote. E fizeram até um jejum, coisa impressionante. Os anciãos, instruídos por Jezabel, convocaram um jejum na cidade e disseram: olha, alguém está blasfemando contra o Senhor Deus e contra o rei, e nós temos que jejuar para essa pessoa ser apontada, nós temos que descobrir quem é, para que não venha a maldição sobre a nossa vida, e nós temos que descobrir. E eles fizeram um jejum da impiedade, um jejum maligno, tudo uma farsa. Aí apareceram os 2 filhos de Belial, dizendo: nós sabemos quem é que está blasfemando do Senhor e blasfemando do rei, e nós vamos denunciá-lo para que não venha nenhum mal sobre o nosso povo. Quero que você leia comigo aqui, versículo 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e ele morreu. Amados, todo juízo contra alguém, segundo a palavra do Antigo Testamento, só era válido com 2 testemunhas. E quando o réu era condenado pelo depoimento de 2 testemunhas, as testemunhas eram as primeiras a apedrejarem o réu, e depois toda a cidade acompanhava naquele ritual, praticamente sepultando o réu debaixo de pedras. Agora, vamos imaginar a situação. Nabote está lá na sua vinha, tranquilo e sossegado, não está fazendo mal a ninguém, está cuidando da vinha, é um homem bom, é um homem temente a Deus, mas de repente vem uma turba, uma multidão, com as 2 testemunhas na frente. E as 2 testemunhas acusam diante de todo o povo: é ele, é Nabote, o blasfemador, blasfemou contra o Senhor e blasfemou contra o rei, nós mesmo ouvimos. E pegaram Nabote e o arrancaram de casa e o arrastaram para fora da vinha, para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. E Nabote, sendo arrastado, sabia muito bem que ele era inocente, mas o que estava pesando era a falsa acusação e não a verdade. A mentira estava sendo comprada por todos como se fosse um testemunho verdadeiro, mas eram 2 testemunhas falsas. E Nabote talvez até tenha dito: mas por quê? O que está vendo? Ele já estava condenado pela boca de 2 testemunhas, e toda a cidade, já com pedras nas mãos, começou a apedrejar Nabote, e ele morreu na mesma hora, inocente, num ardil, numa mentira criada por Jezabel, e que teve a conivência dos anciãos da cidade e de pessoas que conviviam com Nabote. Os que conviviam com Nabote deveriam dizer: espera um pouquinho, convivo com ele, conheço Nabote, isso tudo é mentira. Não é o que eles deveriam ter feito?
mas não fizeram. Ou se acovardaram, ou gostaram da mentira. Eu só sei que injustamente apedrejaram o inocente Nabote, que morreu por causa da vinha. Um crime, uma tragédia. Você vai ouvir falar de Nabote somente aqui no livro de Reis. Esse homem surge assim, como uma vítima. Porém, nós vamos ver já que não é por acaso o surgimento de Nabote e tudo o que aconteceu com ele. Mas Deus vê todas as coisas. Deus é a verdadeira testemunha. Ainda que toda a cidade tenha testemunhado contra, e ainda que tenha apedrejado Nabote e o matado, Deus é a testemunha verdadeira, a testemunha secreta, a testemunha fiel. Deus, ele não vai por fofocas ou mentiras ou invenções que as outras pessoas fazem. Deus, ele tem como verificar a verdade. E Deus viu ali aquela farsa, aquela mentira, e Deus resolveu agir. Deus fica indignado com esse tipo de coisa, e Deus age. Por isso que eu quero que você preste atenção nessa palavra. Quem é que nunca foi vítima de uma armação, de uma mentira, de uma fofoca, de uma calúnia? Quem é que nunca foi? Creio que aqui todo mundo já passou por uma experiência parecida. E teve ocasiões que você não teve nem como provar a sua inocência, e aquilo te deu uma angústia tremenda, não é? E até te crucificaram, você foi injustiçado numa firma, no meio das tuas amizades, você passou por ruim por causa de coisas que falaram a teu respeito. Não pôde fazer absolutamente nada, porque todo mundo comprou aquilo como se fosse verdade. Te deu vontade até de pegar o mentiroso, a mentirosa, e esganar. É verdade ou não é? Dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e esganar. Mas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, a palavra diz assim: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei. Não fique preocupado em querer castigar alguém por causa do que estão falando. Não se preocupe com isso. Aquele que vê todas as coisas em secreto, ele conhece o teu coração e a tua fidelidade. Não lance mão para se vingar de nada nem de ninguém, porque minha é a vingança, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, amados, quem será contra nós? Agora não pense você que uma pessoa que usa o artifício da mentira, da calúnia, que inventa coisas, que espalha coisas mentirosas, não pense que essa pessoa ficará impune, que ela poderá fazer as coisas que está fazendo e não sofrer nenhuma consequência. Porque Deus não permite que isso passe em branco. Veja o que vai acontecer logo em seguida com Acabe e com Jezabel. Jezabel chegou ali para o marido e disse: Acabe, levanta-te e vai possuir a vinha de Nabote, porque Nabote está morto. E Acabe, todo contente, foi para possuir aquilo que não era dele e que Jezabel tinha dado sem possuir. E ele foi possuir. Ele saiu do seu palácio, montou no seu cavalo, saiu com seus assessores para dizer: agora essa vinha de Nabote é minha. Nabote está morto, ele não quis vender, ele não quis trocar por algo melhor, agora essa vinha é minha. Mas Deus falou com um homem que estava sentado lá no Monte Carmelo, um homem de oração. Deus disse para esse homem: Elias, levanta-te e vai agora para Jezreel. Vai até a vinha de Nabote e você vai encontrar o rei Acabe no meio do caminho. E você abra a tua boca e diga estas coisas para o rei Acabe. Versículo 19. Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim
Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. O que foi que Deus viu quando Nabote foi apedrejado, injustamente? Viu que o sangue de Nabote escorreu e que os cães vieram lamber aquele sangue. Deus não suportou aquilo e mandou o profeta Elias dizer para Acabe: no mesmo lugar os cães vão lamber o teu sangue também. E diga mais ainda, versículo 21: eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Acabe era um homem que tinha 70 filhos. Deus está dizendo que vai arrancar a sua descendência, a sua posteridade. Mas a grande vilã era Jezabel. Então Deus mandou o profeta Elias falar também uma palavra pesada contra Jezabel. Versículo 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. O profeta Elias, quando lançou essas profecias a Acabe, Acabe falou: já me encontrou o inimigo meu. Não deu muita bola para as profecias que o profeta Elias estava fazendo. Agora nós vamos ver na própria palavra como isso se cumpriu literalmente. Do jeito que o profeta Elias falou, assim vai acontecer tintim por tintim. Primeiramente, a morte de Acabe, e que naquele lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, naquele mesmo lugar, os cães iriam lamber o sangue de Acabe. Como é que Deus vai fazer isso? Então, vamos avançar aqui para o capítulo 22, no momento em que o rei Acabe vai fazer guerra contra os sírios, e ele entra disfarçado no meio da batalha. Ele colocou a roupa de um soldado comum e estava com couraça, com a armadura da época, e lutando no meio dos soldados como se fosse também um soldado, um guerreiro, não com as suas roupas reais. Ele estava disfarçado no meio do combate. E olha só o que Deus fez, amados. Versículo 34. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Ou seja, um Ciro pegou o seu arco, viu lá um monte de guerreiro de Israel, entesou o seu arco e lançou a seta. E Deus fez aquela seta cair exatamente no rei Acabe, que estava disfarçado de soldado de Israel. E apesar dele estar com a couraça e com fivelas, a seta penetrou no único lugar possível, na axila. E entrando na axila, penetrou também pelas costelas e atingiu o coração. E Acabe vai começar a ter uma hemorragia. Então Acabe disse ao seu carreteiro, estou lendo o versículo 34: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei Acabe parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto passou um pregão pelo exército dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei e o levaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Deus disse que o sangue dele ia ser lambido pelos mesmos cães. Sepultaram ele como rei. O corpo dele não ficou abandonado num lugar ali para os cães virem lamber, mas a carruagem, o carro de combate que ele tinha usado, tinha sangue empoçado. E quando começaram a lavar aquele carro de combate,
o sangue foi descendo, 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 e os cães vieram e lamberam o sangue do rei Acabe. Então com Acabe já havia se cumprido. Agora, a profecia também dizia que Jezabel seria comida pelos cães no antemuro de Jezreel. Então Deus vai ter que cumprir isso também. Aquela rainha má, Jezabel, aquela mulher feiticeira, aquela mulher maligna, ela teria que sofrer o juízo exatamente como Deus tinha pronunciado. Ela vai ter que morrer ali no antemuro de Jezreel, e os cães vão ter que comer a sua carne também. Como que Deus vai fazer isso acontecer? Logo em seguida, Deus levanta um homem chamado Jeú, que quer dizer ele é Jeová, e Jeú vai e ele destrói primeiramente o sucessor do rei Acabe, o seu filho Jorão, e agora ele vai ao encontro de Jezabel, e Jezabel está no palácio, numa torre, e ela, quando sabe que Jeú está vindo, ela se maquia toda, ela passa pinturas no rosto, ela procura ficar bem bonita, bem sedutora, bem envolvente, para desarmar Jeú. E Jeú, quando chega ali, ela o cumprimenta da janela, e ele vai perguntar para uns homens que estão lá em cima: quem é por mim? E tinha 2 eunucos ao lado de Jezabel ali na janela. Você sabe que o eunuco num palácio, ele está ali justamente para proteger a mulher. Mas Jeú, ele pergunta: quem é por mim? E um eunuco olha para o outro, olha para Jezabel, pegam aquela mulher e lançam de cima da torre, e ela cai lá embaixo. Vamos ler isso aqui no livro de Reis mesmo, no segundo livro de Reis, capítulo 9, no versículo 30. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, pelas portas do palácio, né? Mas ela está lá na torre: teve paz Imri que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Ele passou com o cavalo por cima dela. O sangue dela espirrou ali no muro, no antemuro de Jezreel, o muro que ficava de frente para a vinha de Nabote. O sangue dela salpicou naquele muro conforme Deus tinha falado. Aí Jeú, vendo que ela ainda estava um pouco viva, sei lá, passou com um cavalo por cima e pisoteou com o cavalo. Aí ele entrou no palácio, ele estava com fome e começou a comer. Aí ele virou para os homens que estavam com ele e disse: sepultem aquela miserável, porque ela é filha de rei. Ele mandou sepultar, olha só, mas a profecia tinha dito que os cães teriam que comer a sua carne. Mas Jeú deu ordem: sepultem aquela mulher. E ele falou logo em seguida, assim que fez a refeição, falou: ela é filha de rei, sepultem aquela mulher. Olha só, versículo 34. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Versículo 35. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Foram lá para sepultar a mulher, ela que tinha sido jogada da torre, que tinha sido pisoteada pelos cavalos. O seu sangue foi no antemuro de Jezreel. Quando foram lá para olhar o cadáver, só tinha a caveira, todo o seu rosto tinha sido comido, as palmas das mãos e os pés. O corpo tinha sido devorado pelos cães, conforme Deus tinha falado. Versículo 36. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor.
a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que não se possa dizer: esta é Jezabel. Muito bem. Mas a profecia dizia também que não restaria posteridade para Acabe. Por que Deus agora vai atacar a posteridade de Acabe? Porque Nabote não quis vender a herança dos seus pais. Se Acabe e Jezabel tomaram aquela vinha de Nabote e a possuíram na marra, aquela vinha teria que passar para os descendentes de Acabe. Era uma vinha valiosa. Mas Deus não ia permitir que aquela herança fosse passada para o ímpio. Deus não ia permitir. E qual é a maior herança que um homem pode ter? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O que o homem ou uma mulher mais querem na vida, mais do que propriedades, mais do que terrenos, fazendas, mais do que vinhas? O que mais querem? Filhos. É o que as pessoas mais querem. Mas Deus já tinha lançado a sentença. E não pode ficar semente de Acabe, porque este homem e Jezabel realmente são do maligno. Então Deus vai cumprir o restante da profecia, eliminando a semente e a herança de Acabe. Segundo o livro de Reis, capítulo 10. Vamos ler o versículo 1, para ver quantos filhos realmente Acabe tinha. E aqui diz: e Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono, e pelejai pela casa do vosso Senhor. Jeú está dizendo: dos 70 filhos de Acabe aí, escolham o que vocês quiserem para que seja rei, para que defenda a cidade, porque eu estou indo contra vocês. Mas os homens daquele lugar temeram muito, porque Jeú era valente demais, determinado. Então eles mandaram uma resposta dizendo: não, nenhum dos filhos de Acabe vai ser nosso rei, tu serás o nosso rei. O Jeú falou assim: vocês peguem os filhos de Acabe, cortem as cabeças e me enviem num cesto. Se vocês estão comigo mesmo, façam isto. E os anciãos, os mesmos que tinham entregado Nabote para Acabe, agora eles entregam os filhos de Acabe para Jeú, prendem os 70 filhos, já eram homens, cortam as cabeças, colocam em cestos e enviam para Jeú, que estava aguardando uma resposta. Então vamos ler aqui no segundo livro de Reis, capítulo 10, versículo 7 em diante. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E Jeú disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. Então fizeram 2 montões, amontoaram as cabeças da herança de Acabe. Fizeram 2 montões na entrada da porta da cidade. Versículo 9. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora, que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Jeú está dizendo: eu matei a Jezabel, conspirei contra Acabe, destruí Jorão, o seu sucessor, mas estes 70 fui eu que matei? Quem foi que matou esses 70? Aí
Jeú estava dizendo: foi Deus, porque contra eles eu não fiz nada, mas Deus fez com que eles fossem mortos pelos próprios amigos. E Jeú estava confirmando o cumprimento da palavra. Muito bem, essa é a história. Eu queria te passar essa história, porque quem nos interessa aqui não é Acabe, não é Jezabel e nem os filhos de Acabe. Também não é Jeú que nos interessa. Quem nos interessa nessa história toda é Nabote. Então, vamos voltar para o capítulo 21 do primeiro livro de Reis e vamos olhar uma coisa aqui de volta no versículo 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e ele morreu. Por que Nabote surge no livro de Reis e vai ser a causa da ruína de Acabe e Jezabel, bem como de todos os filhos daquele casal? Como que Nabote surge e justamente ele tem uma vinha que é a herança dos pais e que estão querendo tomar a sua vinha? O que isso tudo quer nos dizer, o que isso quer mostrar? Então, nós vamos comparar o que aconteceu com Nabote com aquilo que aconteceu cerca de 900 anos depois com o próprio Jesus Cristo. Porque Nabote está sendo aqui uma figura no Antigo Testamento que retrata a vida de Jesus Cristo. Então vamos lá. Nabote, ele era o dono da vinha e aquilo era uma herança. Vamos ver se há alguma relação com Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, vamos ler o versículo 33. Mateus, capítulo 21, versículo 33. Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Jesus disse: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Um pai de família. O que é que Nabote possuía? Uma herança do seu pai. Uma vinha que era herança do seu pai. Um pai de família plantou uma vinha e depois de algum tempo ele mandou cobrar o arrendamento da vinha. Os lavradores não quiseram pagar. Eles teriam que pagar o arrendamento, mas eles queriam só usufruir e não devolver nada. Por isso mataram todos os cobradores que vieram. Expulsaram, apedrejaram, mutilaram, assassinaram. Aí o pai de família diz aqui no versículo 37: e por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho, vão respeitar o meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. O que Acabe queria? Se apossar da herança de Nabote. Nabote sabia que ele não podia passar aquela herança para Acabe, porque aquela herança era do pai. O pai continuava sendo o dono. Ele tinha que preservar aquilo que ele tinha recebido dos antepassados. Os lavradores, na parábola dos homens maus aqui, eles, vendo o filho, disseram: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Qual que é a herança? É a vinha. Então, o mesmo plano sendo arquitetado contra Jesus Cristo. Do mesmo modo que Nabote foi acusado por 2 falsas testemunhas, Jesus Cristo também vai ser acusado por 2 falsas testemunhas. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 59, quando Jesus estava preso, quando vieram acusadores,
quando os anciãos, os mesmos que acusaram falsamente Nabote, os anciãos também aqui presentes, no caso de Jesus Cristo, para acusá-lo falsamente, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas falsas testemunhas, que vão acusar Jesus, distorcendo o que ele havia falado. Mas Jesus Cristo não responde nada, ele fica calado, ele fica em silêncio. Então, o ancião mais poderoso que estava ali, o sumo sacerdote, ele começa a provocar Jesus, dizendo: diga-nos, se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus não falava nada. Aí ele colocou um juramento diante de Jesus: eu te conjuro pelo Deus vivo, se tu és o Cristo, dize-nos agora. Aí Jesus Cristo abre a boca e diz o seguinte, versículo 64. Disse-lhes Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Qual foi a acusação falsa que fizeram contra Nabote? Qual foi a acusação falsa? De blasfêmia. Blasfêmia contra Deus e blasfêmia contra o rei. Acusaram Jesus disso também. Ele anda dizendo contra César, que não é para pagar imposto não. Ele tem falado contra o rei. E ele também blasfemou, olha aqui, ele é culpado de blasfêmia. Veja, a mesma situação, o inocente sendo acusado por falsas testemunhas e a mesma acusação de blasfêmia. Agora você viu lá no caso de Nabote, que o tiraram da vinha, o arrastaram para fora da vinha, o levaram para fora da cidade e o mataram, e o seu sangue escorreu e os cães lamberam o seu sangue. Agora, com Jesus vai acontecer algo muito parecido também. No capítulo 21 de Mateus, no versículo 39, voltando para aquela parábola dos lavradores maus, Jesus já sabia que iam fazer isso com ele. Versículo 39 diz: e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Jesus sabia que ele seria arrastado para fora de Jerusalém e que seria morto fora da cidade, assim como Nabote foi arrancado da vinha, levado para fora da cidade e assassinado. A mesma situação. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 20, agora, nós vamos ter a confirmação de que foi assim que aconteceu. Olha só. Marcos, capítulo 15, versículo 20. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Tudo o que aconteceu com Nabote não foi por acaso. Tudo aquilo estava contando de uma maneira figurada o que iria acontecer com Jesus Cristo séculos depois. É por isso que Deus tomou todas essas providências com relação a Acabe, Jezabel e os filhos de Acabe. Porque quem são os filhos de Acabe? São maus também. Quando Acabe morreu e o sucessor pôde governar, ele também apelou para feitiçaria, magia negra, sacrifícios humanos, astrologia, ocultismo, idolatria, adoração a falsos deuses. E os outros 70 filhos de Acabe, qual o caminho que eles seguiam? Ora, eles eram filhos de Acabe, filhos de Jezabel. Jezabel era feiticeira. No que eles foram ensinados? Somente nas trevas. O que eles gostavam de praticar? As trevas.
Todo o juízo de Deus que recaiu sobre Acabe, Jezabel e os filhos daquele casal é uma figura também de tudo aquilo que acontece com quem é filho, filha do maligno. O juízo é certo. A palavra de Deus diz que um dia até aqueles que crucificaram o Senhor Jesus o verão pessoalmente. Está escrito que todo olho o verá. E todo o juízo que aconteceu com relação à família de Acabe, Jezabel e os seus descendentes, vai acontecer com todos aqueles que insistem em viver fora da palavra de Deus, praticando obras malignas, usando a mentira como ferramenta do dia a dia, caluniando, difamando, fazendo práticas ocultas, apelando para a idolatria e para falsos deuses. Tudo isso vai acontecer da mesma maneira e olha, no mesmo lugar. Acredite, em Israel, Jesus Cristo vai mandar trazer diante dele todos aqueles que não quiseram que ele governasse, todos que quiseram possuir aquilo que era dele, a herança do Pai, o reino de Deus. Aqueles que quiseram matá-lo para possuir a herança que só Jesus Cristo tem direito de possuir. Todos esses serão trazidos no mesmo lugar e está escrito que o sangue dessas pessoas vai inundar o vale em Israel. Vai correr por muitos e muitos estádios, por uma distância muito grande, um mar de sangue, o sangue dos ímpios. Assim como o sangue de Acabe e o sangue de Jezabel foram lambidos pelos cães. A palavra de Deus não brinca, amados. Deus cumpre fielmente tudo aquilo que Ele promete. E Deus está o tempo todo velando pelo direito e pela justiça. Tudo que fizeram com Jesus Cristo vai ter troco. Jesus Cristo não executou nenhuma vingança. Jesus Cristo não agiu com impiedade e nem deu naquele momento o que os maus mereciam. Pelo contrário, ofereceu perdão, orou pelos ímpios, por aqueles que o maltrataram, mentiram contra ele, o caluniaram, zombaram, escarneceram, crucificaram. Jesus Cristo ainda ofereceu perdão. Mas Deus é o grande juiz. E Deus vai realizar justiça. E ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Todos nós que estamos aqui, e todos os outros moradores deste planeta que estão vivos, e até aqueles que já morreram e estão no pó da terra, um dia todos, com os mesmos olhos que tiveram em vida, e aqueles que estão vivos, verão o Senhor Jesus face a face. Vão comparecer diante dele para o ajuste de contas. O que aconteceu com Jezabel e com Acabe e com seus filhos, é o que vai acontecer com os ímpios e com todos aqueles que estão servindo ao diabo. E ninguém vai escapar, amados. Ninguém vai escapar. Só existe um momento de escape. É quando a pessoa aqui na terra reconhece que não está servindo a Deus, tem servido a falsas religiões, tem feito obras malignas, seja feitiçaria, como fazia Jezabel, ou obras de idolatria, como fazia Acabe. Todas as pessoas na face da terra que sabem que estão no erro, um dia terão que se apresentar diante de Deus. Ninguém vai escapar disso. Deus não vai permitir que uma só pessoa fuja à sua própria responsabilidade. E tudo estará ali bem vivo. Deus vai cumprir fielmente tudo o que tem prometido. A palavra que ele mandou Elias dizer para Acabe se cumpriu rigorosamente em todos os seus detalhes. Detalhes impressionantes. Deus cuida dos detalhes. Há um detalhe impressionante dizendo que Jesus Cristo vai voltar. E que ele, brevemente, vai se assentar como rei em toda a terra. Ele vai fazer justiça. Os ímpios serão mortos diante dele. O sangue dos ímpios vai escorrer. Sabe por quê? Porque os ímpios fizeram o sangue de Jesus verter e não reconheceram isso. Então os ímpios verão o próprio sangue vertendo por quilômetros.
porque não quiseram reconhecer a inocência de Jesus Cristo e que Ele é o Filho de Deus. Não é acaso nem coincidência a vida de Nabote comparada à semelhança daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Deus está dando uma visão clara, dizendo para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem: eu vou cumprir fielmente os meus juízos. Eu vou fazer justiça com cada um dos filhos de Acabe, de Jezabel, com cada um dos seus descendentes. Eu vou cumprir fielmente essa palavra. Deus não vai deixar ninguém escapar da sua sentença, a menos que hoje alguém ouvindo a palavra diga: eu não posso continuar do jeito que eu estou. Não posso continuar acreditando em divindades, em ídolos, imagens, ou ocultismo, ou simpatia, ou superstição. Eu não posso mais continuar mentindo. Eu não posso mais continuar espalhando mentiras. Eu não posso mais concordar com essas coisas. Eu tenho que mudar a minha vida. Deus está lançando esta palavra para que a pessoa caia em si. Esta palavra é dura, amados, mas é muito melhor você ouvir uma palavra dura agora do que enfrentar depois a ira do Deus Todo-Poderoso. Porque quando você ouve uma palavra forte, uma palavra dura, uma palavra de juízo, uma palavra que vai se cumprir infalivelmente, você para pensar e diz: eu não quero passar por isso. Eu não quero ser pisoteado, eu não quero ver o meu sangue escorrendo, eu não quero ser lançado no lago de fogo e enxofre, eu não quero sofrer esse duro juízo. Quando a pessoa pensa assim, então ela tem a oportunidade de se arrepender e receber Jesus Cristo como Salvador. É assombroso o que aconteceu com Nabote, mas é muito mais assombroso o que aconteceu com Acabe e com Jezabel e com os filhos daquele casal. Nabote é uma figura de Jesus Cristo, o inocente injustiçado morrendo pelas mãos dos pecadores e dos culpados. É a mesma história. Duas testemunhas falsas, acusação de blasfêmia, tudo acontecendo ali para mostrar que a história não termina aí. Mataram Nabote, pegaram a sua vinha, mas em seguida o juízo veio sobre cada um daqueles que planejou o mal contra Nabote. Todos pagaram muito caro. A história não termina com a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus foi só um ponto na história toda. Diferente de Nabote, que morreu e ficou sepultado debaixo de um monte de pedras, Jesus Cristo teve o seu cadáver colocado também dentro de uma grande pedra, uma gruta escavada na rocha. Lançaram sobre o corpo de Jesus muito mais do que as pedras que lançaram sobre o corpo de Nabote. Lançaram sobre o corpo dele uma pedra gigantesca, colocaram ele dentro daquela pedra, daquela rocha, daquele sepulcro escavado na rocha, e ainda colocaram mais uma pedra em cima dele, na entrada do sepulcro, como se dissessem: a história termina aqui, Jesus está morto. Mas não foi aí que a história terminou. Nabote morreu, o seu sangue escorreu, os cães lamberam o seu sangue. Jesus Cristo também morreu, o seu sangue escorreu, pegaram o seu corpo, colocaram no sepulcro. Mas enquanto o corpo de Nabote se desfez debaixo daquelas pedras, o corpo de Jesus Cristo, dentro daquela grande pedra, foi restaurado pelo poder de Deus, e Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou, cumprindo fielmente o que ele disse que iria acontecer. Em nenhum momento Jesus foi vítima da intolerância ou da injustiça. Ele cansou de dizer para os discípulos: nós estamos indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser torturado, vai ser escarnecido, vai ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Do jeito que ele disse que iria acontecer, assim se cumpriu fielmente. E ele disse também que ele vai voltar.
Do mesmo modo que ele ressuscitou, ele disse que vai voltar. Vai voltar em duas fases. Uma, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Para estes, ele vai voltar com grande alarido e com grande regozijo, com muita alegria, com muito amor, para cumprir o que ele prometeu. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa parte está para se cumprir a qualquer momento, é a parte boa da volta de Jesus, mas vai ser em oculto. O arrebatamento dos salvos, dos remidos, daqueles que reconhecem Jesus como único Salvador, esses serão arrebatados, serão raptados violentamente da face da terra, não serão mais vistos. A humanidade não vai vê-los mais. Jesus Cristo nas nuvens dos céus com seus escolhidos. E aqui na terra, Jeú comendo solto, Jeú fazendo barbaridades, destruindo os filhos de Acabe, destruindo as Jezabéis e os Acabes também. Isso vai acontecer dentro de muito breve. E a parte ruim da volta de Jesus é que depois ele volta para governar com vara de ferro. E aqueles que são de Cristo, que foram arrebatados, que subiram no arrebatamento, irão voltar com Jesus Cristo para governar este mundo. Isso em breve vai acontecer. Por enquanto nós estamos na expectativa da parte boa do arrebatamento, que ainda não aconteceu, mas está para acontecer. E depois disso vai começar a parte má da volta de Jesus Cristo. O momento agora qual é? De cada pessoa refletir: a palavra de Deus é fiel, se cumpre integralmente. Nem um tio, nem um pingo de i, nada cai por terra. Tudo se cumpre exatamente como ele falou. Deus realmente vela pela sua palavra para cumprir. Quem sou eu para lutar contra a palavra de Deus? Quem sou eu para fazer de conta que não está acontecendo nada? Essa é a hora de você refletir. Esse é o momento de você parar. Porque o juízo será duro. Não haverá complacência, nem negociação. Não haverá apelação. Quando a sentença começar a ser executada, não haverá a menor possibilidade para qualquer pessoa de mudar a sua sorte, porque ela mesma escolheu o mal. O momento de fazer a mudança é agora, quando nós estamos na expectativa, não da parte ruim, mas da parte boa da volta de Jesus. O ser humano reconhecer: a palavra de Deus é fiel, se cumpre. Jesus vai voltar. O arrebatamento da igreja vai começar a qualquer momento. E eu tenho que me decidir. Eu não posso mais fazer de conta que não é comigo, porque Deus não brinca. Está provado aqui no caso de Acabe e Jezabel que Deus não brinca. Quem era Elias? Acabe considerava um qualquer. Já me achou inimigo meu, zombava dele. Elias nunca tem uma palavra boa para mim. Só que ele não obedecia à palavra. Apesar de ser advertido, ele não considerava Elias o profeta que era. Mas foi um dos poucos homens a ser usado de uma tal maneira que tudo que ele disse se cumpriu rigorosamente. Te digo que Jesus Cristo é maior do que Elias. E do jeito que Jesus Cristo disse que vai acontecer, assim infalivelmente sucederá. Por isso, este é o momento de você dizer: eu vou ficar com Jesus. Não quero mais os ídolos, não quero mais o paganismo, não quero mais a falsa religião, não quero mais o ocultismo, a feitiçaria, não quero mais o misticismo, não quero mais a mentira, não quero mais as obras do diabo. Agora eu quero me entregar para Jesus.
porque eu quero escapar desse duro juízo que está se aproximando rapidamente para os moradores da terra. É tempo de você escapar. É tempo de você entregar tua vida para Jesus. Não dá para você dizer, vou pensar mais um pouquinho. A semana que vem eu resolvo. O tempo é tão curto e tudo está acontecendo tão rapidamente que esta é a hora de você decidir sim ou não. Deus neste momento quer te livrar de toda condenação, mas vai depender de você falar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Por isso olhem todos para mim agora. Esse convite é para você. É uma chance que Deus está te dando nestes últimos minutos da história da humanidade. Vai começar um novo tempo na terra e vai ser um novo tempo muito ruim. Não vai ter nada de bom não. Vai ser muito ruim. Jeú vai começar a agir na terra. Eu te digo que Jeú representava o anticristo, porque ele mesmo não vai servir a Deus. Ele vai executar todos os juízos de Deus, mas ele mesmo não vai servir a Deus. Ele é uma figura do anticristo. Ou você vai servir Jesus Cristo, ou você vai servir o anticristo. Ou você vai ficar com Nabote, ou você vai ficar com Acabe. Ou você vai ficar com Jesus, ou você vai ficar com Satanás. Deus está oferecendo a parte boa para você. E tudo que você precisa fazer agora é, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Por isso eu vou te fazer esse convite. Aproveite, porque deve ser uma das últimas oportunidades para a sua vida. E isso não é brincadeira. Deus não brinca. Deve ser uma das tuas últimas chances para você falar, eu quero pedir perdão dos meus pecados e eu quero reconhecer Jesus como meu único Senhor e Salvador. Por isso eu pergunto, quantos aqui agora querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único Senhor, como único Salvador, como único Rei? Quem quer, levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Glória a Deus. Maravilha. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo que nós vamos orar. Venham para cá. Sai do teu lugar e vem aqui para frente agora. Peça licença para as pessoas. E olha quanta gente que está chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. A cada dia que passa, o tempo vai chegando ao seu esgotamento. Você é uma pessoa privilegiada, porque está fazendo isso na última hora. Você acha que essa é uma boa época para você ficar desviado ou desviada? Será que esse é um momento bom para você ficar sem comunhão com o corpo de Cristo, sabendo que é o corpo de Cristo que vai ser arrebatado? Se você não estiver ligado no corpo, você não vai subir. Estou falando agora com pessoas que estão sem igrejas, pessoas que estão afastadas e até desviadas. Pessoas que há muito não têm mais comunhão com o corpo de Cristo. Não tem mais aquele compromisso de servir o Senhor, de estar na presença do Senhor, de tomar a Santa Ceia, de obedecer o Senhor. Você acha que esta é uma boa hora para desviar? Para voltar para o mundo? Jezabel se pintou toda ali. Estava numa produção impecável. Estava lindona, produzidona. Mas os cães comeram o seu rosto, comeram a sua face, ficou só a caveira. Cadê a maquiagem de Jezabel? Cadê as roupas luxuosas que ela colocou sobre o corpo para seduzir Jeú? Cadê os perfumes que ela passou? Foi misturado com o cheiro horrível do seu sangue que espirrou no antemuro de Gisrael. É uma boa hora para viver como as pessoas do mundo? Uma péssima hora. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, o Espírito Santo está falando com você. É o momento ideal para você voltar para a comunhão e para os braços do Pai. Não vou te chamar de desviado e desviada não.
Vou te chamar de filho pródigo, filha pródiga. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha, venha. Filho pródigo e filha pródiga. Saia do teu lugar e venha para cá agora. Não é o momento de ficar olhando pela janela. É o momento de ter comunhão com Deus. Vem, querida, vem, querido, venha. E se tem mais alguém aqui hoje que diz assim: pastor João Ribe, sabe que o meu coração está sobressaltado, e não é por causa da sua pregação, não. Meu coração está assim já tem alguns meses. Eu estou sentindo que alguma coisa terribilíssima está para acontecer. O mundo inteiro está sentindo isso. Pastor João Ribe, eu sinto dentro de mim que alguma coisa muito breve vai acontecer. E vai mesmo. Você sabe o que é. É o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento dos salvos. Se você ainda não está com a certeza absoluta desse arrebatamento, se as trombetas tocassem agora, se você não tem certeza absoluta que iria subir, talvez porque você ainda fume, talvez porque você ainda beba, talvez porque você ainda jogue, talvez porque você ainda minta, talvez porque você ainda faça coisas que entristecem o Espírito Santo, esse é o momento de você falar: Senhor, eu quero me consertar, eu quero te pedir perdão, eu quero sentir um renovo na minha vida, eu quero ficar firme nesses últimos minutos. Então, em nome de Jesus, se você está sentindo que se as trombetas tocassem agora, não haveria certeza da tua subida, então vem aqui para frente agora, em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem para cá, porque você tem que ter a certeza do arrebatamento. Você não pode viver nesse tempo mal, nessa insegurança, achando que não vai subir. Você tem que ter a certeza da tua partida. E se tem mais alguém que quer vir para frente, aproveite agora. Vou pedir a cada pessoa para se ajoelhar comigo nesse momento. Você que está ouvindo pela rádio e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, porque sabe que a palavra dele é infalível, que do jeito que ele disse, assim infalivelmente acontecerá. Você que está ouvindo pela rádio, quer se render ao Senhor, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo não precisa parar o veículo, não. Se você quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, mesmo dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos nós que estamos aqui na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, vamos colocar a mão direita também sobre o nosso coração. Cada pessoa agora, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, ore: meu Deus e meu Pai, eu sei que brevemente as trombetas tocarão e os que são de Cristo serão transformados e arrebatados num abrir e piscar de olhos. Eu sei, Senhor, que tudo o que aconteceu com Nabote era uma figura daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus. E todo juízo que veio sobre Acabe, sobre Jezabel, também é uma figura de tudo aquilo que vai acontecer infalivelmente com os ímpios. E eu quero, meu Deus, escapar de todo julgamento, de toda condenação. Eu quero subir no arrebatamento da tua igreja. Por isso, meu Pai, eis-me aqui de joelhos diante de ti, pedindo perdão dos meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades e faz da minha vida uma bênção. Coloca a palavra da verdade na minha boca e não me deixe ser testemunha contra Jesus ou contra os inocentes. Não permita, Senhor, que a minha vida
seja usada por homens, filhos de Belial, mas eu quero que a minha vida seja usada pelo Teu Espírito Santo. Meu Pai bendito, confirma o meu nome no livro da vida, porque eu declaro diante do céu e diante da terra que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero, meu Deus, aqui nesta vida, te honrar e te servir com fidelidade todos os dias. Por isso, meu Pai, me dê agora a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com a Tua virtude e faz morada na minha vida e me dê agora a alegria da Tua salvação. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.